Atos 2, do 1 ao 13, texto que muitos batistas parecem que têm medo, mas é palavra de Deus e a gente tem que ler e explicar. Atos, capítulo 2, do 1 ao 13, continuando a nossa exposição em todo o livro de Atos. Esperamos terminar até o final do ano, se não for possível, vai para o ano que vem, para depois iniciarmos a Apocalipse. Atos 2, 1 diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: Que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Temos aqui o texto, muito conhecido. Esse texto aqui é a inauguração da igreja. A igreja, quando a igreja nasce, e aqui a gente vê que ela nasce com poder. Eu quero dividir aqui essa perícope, esse trecho, em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar do dia do nascimento da igreja. Depois vamos falar do fato mais importante, que está no versículo 4. E depois a gente vai falar sobre o fenômeno das línguas. O que de fato ocorreu ali. Ok? Ali fala o seguinte no verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Primeiro ponto aqui, palavra concordantemente, de maneira harmoniosa. Então, a igreja, ela nasce, ou pelo menos é inaugurada oficialmente, estando reunida. A importância da reunião, que eu sempre tenho frisado. Deus trabalha coletivamente. Aliás, o Novo Testamento fala, enchei-vos entre vós, falando entre vós, admoestando entre vós, entre vós, entre vós, entre vós. Então aqui eles estavam no mesmo local. Qual o local que eles estavam? A gente viu na EBD passada, no verso 14 do capítulo 1. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, possivelmente no cenáculo onde Jesus fez a última ceia, que era da família de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Então, ali que a igreja se reunia, ali na primeira igreja batista em Jerusalém, a igreja se reunia lá, e aqui fala que foi em qual dia que o Espírito Santo veio e a igreja oficialmente é inaugurada historicamente? No dia de Pentecostes. Obviamente, para a gente falar em termos de salvação, todo mundo que foi salvo faz parte da igreja do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Mas, historicamente, no tempo, a igreja é inaugurada aqui, assim como todo mundo que foi salvo um dia foi salvo pela cruz de Cristo, até mesmo aqueles que vieram antes de Jesus. Mas, historicamente, a cruz de Cristo se deu num momento no tempo. Então, aqui a igreja ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Alguém sabe que dia é esse? Quando é que se comemorava o dia de Pentecostes? Num domingo. Ali em Levítico, capítulo 23, versículo 15. Levítico 23, versículo... É interessante, Porque Jesus Cristo ressuscita no domingo, todas as suas aparições registradas no livro do Novo Testamento são no domingo, o Pentecostes se dá no domingo, a ceia do Senhor em Atos 20 é no domingo, as ofertas são no domingo, e qual é a conclusão dos adventistas? Vamos guardar o sábado. Não faz o menor sentido, tudo se deu no domingo. Ali em Levítico 23, 15, show.
abrir aqui, a gente vai verificar isso. Né? A festa das primícias, né, diz o seguinte, verso 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Isso. Desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Né? E aqui fala que o molho seria movido, o molho que é a de cevada, a primícia, os primeiros frutos seriam movidos após o sábado. Cristo é identificado como a primícia dos que dormem. Então, quando fala que o molho seria movido após o sábado, é um apontamento, e assim a igreja primitiva entendeu, da ressurreição de Cristo após o sábado. E fala que contariam 50 dias, e no dia seguinte, após aquele último sábado, o 7º sábado, então, seria a festa das primícias. Né? E a gente observa, então, que essa festa das primícias, o dia de Pentecostes, ela se dá objetivamente num domingo. Então, temos aqui, o Espírito Santo desce e faz a igreja nascer oficialmente no mundo em qual dia? No domingo. O que o Senhor está nos dizendo, então? Não pode ser coincidência. Ressurreição, domingo. Todas as aparições, domingo. Paulo manda dar oferta no domingo. A ceia do Senhor é feita no domingo. Apocalipse, quando João tem a visão, é no domingo. O dia do Senhor, Criaca Remera. Então a gente tem aqui já a indicação disso. Então o que nós temos aqui? A igreja inaugurada formalmente no dia que ela se reúne regularmente, no domingo. Né? E aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Agora, olha que interessante, a gente sabe aqui que havia 120 pessoas. Mas Jesus apareceu para 500 pessoas. Lá em Paulo vai falar que de uma só vez ele apareceu para 500 pessoas antes que ele subisse aos céus. Cadê os outros 380? Onde é que estão eles? Por que não esperaram? Jesus falou, fiquem em Jerusalém esperando a promessa de meu Pai. Eles foram fazer outras coisas. E perderam o dia de Pentecostes. E perderam não participaram de um evento único, maravilhoso. Então, o primeiro ponto aqui, 50 dias após a Páscoa, a festa das primícias, o dia de Pentecostes, a igreja inaugurada formalmente. Agora, é muito comum os irmãos ouvirem, não porque a nossa igreja, e aqui eu falo com todo respeito, é uma igreja pentecostal, porque nós vivemos aquilo que ocorreu no Pentecostes. Né? É muito comum isso. Toda igreja é pentecostal. Por quê? Porque toda igreja ela é eco daquilo que aconteceu nesse dia. Óbvio. Né? Agora, um falo, quando é pentecostal, é que nós temos a mesma experiência que ocorreu em Atos 2. Então, vamos verificar o que ocorreu em Atos 2. Aqui foi uma experiência objetiva visível. Olha só que interessante. O que ocorreu em Atos 2? E, de repente, veio do céu um som. Então, a primeira coisa que ocorreu é algo audível, um som, como de um vento. Não foi um vento. Aqui é uma símile. Veio um som como de um vento. Um som de vento forte. Aquele zumbido de vento. Então, o que ocorreu? Zumbido de vento. Impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui um ponto importante. Eles estavam o quê? Assentados. Lê o verso 14 para mim, quando isso tudo termina e Pedro vai dar o discurso dele, começar a pregar. O que Pedro faz primeiramente? Então, ocorreu todo o Pentecostes, as línguas, e Pedro vai falar e ele se levanta. Significa que eles estavam todos assentados. Ninguém começou a girar. Ninguém começou a fazer assim. Eu não estou dizendo que quando o Espírito Santo atua a pessoa não pode ter movimentos ou que ela não pode ter manifestações emocionais. Claro que pode. Você pode, às vezes, sentir a glória de Deus de maneira tão tremenda que você se alegra. Você pode sentir o peso do seu pecado tão grande em um avivamento que você cai no chão prostrado em choro. Isso pode ocorrer. Agora, o perigo é normatizar isso. Em Pentecostes, estavam todos assentados, continuaram assentados. Depois Pedro se levanta, né, com os 11 e começa a pregar. Agora, a gente vê aqui, primeiro ponto que há aqui em Pentecostes. Um som como de um vento. Nas igrejas que os irmãos foram, ouviram um som como de um vento? Não, né? Ok. Encheu toda a casa. E agora, segundo ponto aqui, verso 3. E foram o quê? Não foram sentidas. Foram
vistas por eles, aqueles que estavam ali, línguas repartidas como que de fogo, então é símile de novo, não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo, com aparência de fogo, o símbolo do Espírito Santo de poder, de purificação e até de juízo, línguas como que de fogo, as quais, o que? Pousaram sobre cada um deles. Objetivamente, o que aconteceu ali? Barulho de vento. Depois viram línguas, e as línguas foram sobre eles, várias línguas, e ficaram em cima da cabeça deles. Foi o que ocorreu, é o que o texto está descrevendo. Alguém já viu isso? Então, quando alguém fala, eu tenho uma experiência igual a de Pentecostes, não tem. Não, eu não estou dizendo que Deus não possa encher a igreja. Óbvio, a gente vai ver isso frente, mas o que nós temos aqui? Uma experiência objetiva, visível e audível da chegada do Espírito Santo. Nunca foi repetido, nem em Atos 8, quando tem um Pentecoste samaritano, nem em Atos 10, quando tem o Pentecoste gentil, e nem o eco final do Pentecostes em Atos 19, com os prosélitos, discípulos de João. Você não tem essa experiência. Você não tem. Mesmo que alguém fale, eu falo em língua, é outra coisa. Essa experiência como Pentecostes não tem. Tem até aquela Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Tá, tudo bem, música bonita, eu acho que você pode orar que o Senhor te encha do Espírito Santo, mas Pentecostes é um fato histórico, assim como a ressurreição. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a promessa do derramamento do Espírito se cumpriu. Ponto. Ok? Isso ocorreu aqui. Isso aqui foi o batismo com o Espírito Santo que a gente viu no domingo passado, que hoje todos nós somos, quando nos convertemos, batizados com o Espírito Santo. E quando você se converteu, não apareceu línguas sobre a cabeça de ninguém. Só o da Jane que apareceu quando ela se converteu, foi batizada ali, tinha uma língua de fogo e ela começou a falar em línguas na hora do batismo. Não ocorreu. Agora, sabe o que é o mais interessante? A coisa mais importante aqui não foi o vento, não foram as línguas, foi o verso 4. O que ocorreu? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. As pessoas pegam a parte B do verso 4 e acham que o principal é a parte B. E começaram a falar outras línguas. A parte principal não é a parte B. A parte B é a evidência. Mas qual é a parte principal? A parte A. E todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui está um problema dos batistas. Ainda bem que não está gravando, eu posso falar contra a nossa tradição. Nós achamos que a experiência com o Senhor se resume à conversão. Isso é um erro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque é uma necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. Ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E com a evidência que uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Eles foram cheios e começaram a falar. Atos 2:4. Agora vamos para Atos 4:8. Atos 4:8. Diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro foi cheio lá e foi cheio de novo. Ser cheio do Espírito Santo é algo repetível, necessário, e que você pode perder essa experiência. Tá. O batismo é uma vez só, mas ser cheio não. Então Pedro foi cheio do Espírito Santo, e o que Pedro fez? Lhes disse, cheio do Espírito Santo. Aqui quando Paulo vai trabalhar isso, nas cartas paulinas, ele fala da questão do Espírito Santo, é muito da unidade do corpo, da regeneração. Lucas, ele mostra que a plenitude do Espírito, cheio do Espírito, é uma ferramenta para testemunho da igreja. Então, Pedro foi cheio e lhes disse, o mesmo Pedro que negou Jesus porque uma empregada falou para ele, você acha que você andava com ele? Não, imagina. Agora está diante dos sacerdotes e fala, eu não vou parar de falar. Mas importa obedecer a Deus ou aos homens? Exatamente. O Pedro covardão, antes do Pentecostes, agora cheio do Espírito Santo, fala, eu vou falar. E se alegraram porque foram presos pelo nome do Senhor.
Então Pedro lhes disse, Atos 4:31. Então, qual é a grande evidência que uma igreja e que alguém é cheio do Espírito Santo? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Dois extremos do primeiro grupo, ser cheio do Espírito Santo se você falar em línguas estranhas. Erro. Não é. Outro erro, porque aqui eles não estão falando em línguas. Estão falando aqui, está falando Pedro, possivelmente em aramaico. Né? Outro erro, batista. Cheio do Espírito Santo é quando você se converteu. Não. Você pode ser convertido e não estar cheio do Espírito Santo. Que é pecado, porque Paulo fala, enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Então, eles foram cheios do Espírito Santo, eles oraram, olha que interessante, oração, enchimento do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu sou cheio, então eu anuncio com ousadia. Qual é a evidência que eu não sou cheio? Que eu não tenho ousadia nenhuma para pregar o Evangelho. Significa que eu não sou cheio. Significa que eu não tenho esse poder, que eu não estou cheio do Espírito. Agora, Atos 6. Atos 6, versículo 5. Atos 6, versículo 3, desculpa. E depois o versículo 5. Aqui teve aquele problema na igreja, né? A igreja teve um problema porque a cesta básica ali estava sendo mal distribuída. As viúvas dos judeus de fala hebraica estavam ganhando a caixinha de bombom da cesta básica e as outras não estavam ganhando a caixa de bombom. Né? É claro que é uma piada, não tinha caixa de bombom na época. Mas estava esse problema da distribuição das mesas. Aí Pedro fala o seguinte, eu e os apóstolos, os pastores da igreja, nós vamos orar e nós vamos ficar ligados da palavra. É muito importante essa questão da cesta básica, mas a nossa função não é essa. Porque ele fala, importa-nos, o verso 4, ele fala, mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Vocês vão escolher pessoas para distribuir as cestas básicas. Eu estou usando uma linguagem moderna. Agora, o que a igreja faz? Coloca qualquer um. Hoje em dia é assim. É só a questão, coloca qualquer um. Olha o que fala aqui. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de quê? O Espírito Santo e de sabedoria, a quais constituímos sobre essa necessidade. Verso 5, e este parecer agradou, contentou toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí, continuava, né, o nome dos outros. E o verso 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos. Eu pergunto, como é que a igreja de Deus, a palavra de Deus crescia e multiplicava? Estava imprimindo Bíblia? Não. Ele estava fazendo o quê? Pregando. Aí você vai ver esse mesmo Estevão, lá no 7, versículo 55. Diz o seguinte, aqui Estevão vai ser apedrejado, porque pregou um sermão duro, dizendo o seguinte para os judeus, vocês mataram os profetas, vocês mataram os santos, vocês resistem ao Espírito Santo. E o verso 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E o expulsando da cidade o apedrejaram e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus, falou, recebe meu espírito. Toda a multidão contra ele, ele estava ousado ali. Ousadia para pregar o Evangelho. E nós temos aqui também Atos 11, 44. Aí sim uma evidência de outras línguas, mas é interessante. Você nota, cheio do Espírito Santo, ousadia para pregar. Cheio do Espírito Santo, ousadia para pregar. Não acredito que Lucas fez isso sem querer. Lucas construiu essa narrativa para nos ensinar que a evidência cheia do Espírito Santo é que você tem ousadia para pregar o Evangelho. Então, se nós não temos ousadia para pregar o Evangelho, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Não importa o que sentimos. É uma evidência.
Mas pode ter crente que não é cheio do Espírito Santo, pode ter crente que vai passar a vida inteira sem ser cheio do Espírito Santo. Vai para o céu. Vai para o céu. Mas aquele que é salvo como que pelo fogo, Deus vai estar lá no... tu tá, vem. Vai ser assim. Vai, passa aqui, passa, vai. Né? Porque a salvação é pela graça. Agora, Atos 10, 44, desculpa. Diz o seguinte: e, dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. O Espírito Santo está sobre eles porque eles estão magnificando a Deus, aí sim estão falando em outras línguas. E Atos 13, 9. Atos 13, 9. Diz o seguinte: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então só um adendo. Deus trocou o nome de Paulo. Quem já ouviu isso? Trocou o nome de Saulo para Paulo. O pessoal fica falando, Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não trocou. E Saulo, que também se chama Paulo, tá? Saulo, nome romano. Saulo, nome hebraico, que é a mesma coisa que Saul. E Paulo, nome romano de Paulo, né? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, o quê? Disse, aí sim, ó filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os restos do caminho do Senhor. Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E os crentes falam, nossa, Paulo, como você não tem amor? Não. Ele falou cheio do Espírito Santo. Você está perturbando a obra de Deus. Deus vai pesar a mão sobre você. E Paulo, com aquela autoridade apostólica, fez o quê? Você ficará cego. Então, se você conhece algum apóstolo, se ele faz isso, legal. Se ele não tem essa autoridade para fazer isso, aí desconfie se de fato ele é apóstolo. Porque Pedro, o que Pedro falou para Ananias e Safira? Vocês mentiram para Deus, para o Espírito Santo. Os que vão te levar o teu marido para o cemitério, estão à porta, vão te levar também. Tadinha da Safira. Puf. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, inclusive para confronto com as trevas. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter ousadia para confrontar as trevas. Cheio do Espírito Santo. E o verso 52. Aqui eles foram expulsos, né? O pessoal não gostou muito deles. Os judeus. Verso 51 fala: sacudindo, porém, contra eles os pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles tiveram uma grande oposição na cidade. Muitos se converteram, mas muitos se opuseram contra eles. Mas eles estavam deprimidos por causa disso? Estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Evidência de ser cheio do Espírito Santo. Você se alegra no Senhor. Você fala com ousadia. E o Atos 19, 6. Estão percebendo o padrão? Às vezes tem línguas estranhas. Ou outras línguas. Às vezes não, mas sempre tem ousadia, sempre tem falando do Senhor. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Veio sobre eles e eles não conseguiram ficar calados. Falavam línguas. Então, o que a gente tem aqui? O fato mais importante de Atos capítulo 2 é que veio o Espírito Santo, batizou a igreja no Espírito. A igreja foi batizada com o Espírito Santo. E ela foi cheia com o Espírito Santo, que é uma experiência que se repete pelo livro de Atos. Não descanse no que você fez no passado para o Senhor. Não descanse. Você precisa do maná diariamente. Você precisa todos os dias do maná e ser cheio do Espírito Santo. Você precisa disso. Eu preciso disso. Então, a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, às vezes o que o irmão pentecostal fala, eu fui cheio, fui batizado com o Espírito Santo, na verdade ele foi cheio. Ele só não está usando a linguagem correta.
Eu fui cheio do Espírito Santo. Depois que eu tive aquela experiência com o Senhor, eu me tornei um cristão mais ousado, mais cheio do Senhor. E aqui, meia culpa. Os irmãos pentecostais têm uma coragem de pregar o Evangelho em ambientes que os tradicionais muitas vezes não têm. Mas quem é que prega? Não são geralmente os doutores, são as senhoras e os senhores de oração, com o joelho no chão. Eu posso questionar a teologia, como vou fazer agora em questão das línguas. Vou questionar a questão, o que são línguas. Agora, eu não vou dizer que um crente sincero, que crê na divindade de Cristo, na Trindade, tem uma vida piedosa e santa, que dobra o joelho e pede, Senhor, me enche, me dá ousadia a pregar o teu Evangelho, que o Senhor não responderá só porque ele não tem uma teologia melhor do que a minha. Então, quantas e quantas, como é que aquele irmão, aquela pessoa ali, faz uma obra tão grande para o Senhor, sem conhecimento, o joelho no chão? Senhor, me enche com o Espírito. Está usando a linguagem errada. Senhor, me batiza com fogo. O batismo com fogo é para condenação. Só que Deus não vai falar, então eu vou te lançar no inferno. Deus é misericordioso. Fala, eu sei o que você quer dizer, meu filho. Né? É igual quando a criança pede um negócio, ela está falando errado. Né? Está falando errado. Até hoje, meus filhos chamam o Todd de mingau. Eu peguei esse costume em vez de corrigi-los. Né? Eu sei o que eles querem. Eu não vou preparar mingau. Eles querem um achocolatado. É isso. Às vezes pedem, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Estão pedindo errado. Me batiza com fogo. Eu vou agora jogar você no Guiena, no lado de fogo. Não. O que Ele vai fazer? Ele vai capacitar. O que os batistas fazem? Às vezes nós não pedimos nada, Senhor, nós não pedimos para o Senhor, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, me enche, me capacita. A linguagem correta, me dá a plenitude do Espírito Santo, a gente não ora. E o que o Senhor não vai fazer? Vocês não têm porque não oram. E quando pedem, pedem mal. E às vezes por isso que alguns irmãos com uma teologia não tão boa, ainda bem que não está gravando realmente, né? Teologia não tão boa, são muito mais ousados, está gravando sim, né? São muito mais ousados do que nós. Porque Deus, embora a exatidão teológica seja importante, ninguém é um teólogo melhor que Satanás. Então aqui, a principal coisa de Atos 2 é que eles foram cheios do Espírito Santo e nós precisamos ser também. Simples. A gente luta contra as trevas. Satanás come a gente, se quiser, no café da manhã com sucrilhos. A gente precisa do poder do Espírito Santo. A gente precisa. Agora, já elogiei os irmãos pentecostais, agora vamos para a crítica, né? Porque eu falei que não é o mais importante a exatidão teológica, o mais importante é você estar disposto ao Senhor te encher, só que é importante a exatidão teológica. O que são as línguas? O que o texto mostra que são as línguas aqui em Atos? A gente vai ver, né? Só um adendo. A questão do que você entende por línguas não pode ser motivo para divisão de igreja. É um assunto secundário, ok? Se você acredita que línguas é uma linguagem estática, tudo bem. Não é motivo para divisão de igreja para o pessoal sair se brigando. Agora, eu entendo que as línguas nas escrituras, até onde eu fiz exegese e consegui estudar, não são uma fala estática. Ok? E eu sou alguém que já falou em línguas. Me converti em uma igreja pentecostal. Tive que abdicar da experiência que tive. Por quê? Porque entendi pelo texto que a experiência que eu tive não era verdadeira. Não era correta. Então vamos lá. Primeiro, o fenômeno das línguas. Olha o que fala aqui no verso 4. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, algumas dicas aqui. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Aqui é uma hipérbole, obviamente, de muitas nações, e Lucas aqui usa uma linguagem hiperbólica. Né? Gente de todo mundo está aqui. A Copa do Mundo veio gente de todo mundo. Não, tem país que não veio. Né? É uma linguagem hiperbólica. Ora, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por que a multidão estava confusa? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Galileu é caipira. Pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos. Você vai ali na Vila de Ganchos, ali no pescador,
E você vê os caras falando em russo. Se é um descendente de russo, estão falando em alemão. Estão falando em leto. Você fala, como? São pescadores, aqui são galileus, são caipiras. Como é que eles estão falando? Veja bem, festa de Pentecoste, veio gente de judeus de todo o Império Romano. A cidade está cheia, a segunda maior festa judaica que tinha. Então veio o judeu da onde? Veio o judeu da Frígia, Panfilha, Egito, veio o judeu de Roma, o judeu da Mesopotâmia, do Ponto, da região de hoje, a Turquia, da Ásia, cretenses, árabes. E eles estão vendo esses galileus falar essas línguas. Tanto é que a palavra no verso 6 e no verso 8 é a palavra dialecto. Dialecto. O verso 6 fala, cada um fala no seu próprio dialeto. E o verso 8, dialeto. Então ele está falando o seguinte, nós estamos escutando eles falarem em nosso próprio dialeto. E a palavra no verso 4, heterais glossais, significa diversas línguas. A palavra língua, ela vai aparecer no texto grego, no Novo Testamento, 50 vezes. E ela tem 2 significados, língua e idioma. É o significado dela. Não tem outro significado. Não existe outro significado. Né? E no verso 11 também, olha, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, há alguns pontos aqui. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que o texto mostra aqui? Alguns vão falar, não, houve um milagre de audição também. Eles falavam em línguas estranhas e todo mundo entendeu. O Espírito Santo desceu sobre quem? Sobre a multidão ou sobre os discípulos? Os discípulos. Então, é sobre os discípulos que ocorre o dom, não sobre a multidão. Ok? Agora, eles falam que cada um ouvia, todos falaram na sua própria língua. O que ocorreu? Eu estou lá, eu sou Pedro. Então, uma hora eu estou falando da grandeza de Deus na língua dos partos, depois dos medos, depois eu falo a grandeza de Deus na língua da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene. Aqui tem partes da Líbia, por quê? Dialeto, né? Cirene, depois falo em latim, os romanos, né? Depois eu falo em cretense, depois eu falo em árabe. Eu faço isso. Aí o João faz a mesma coisa, e Tiago faz a mesma coisa, e toda a multidão escuta eles ouvindo isso, cada um falando na sua língua. E se você pegar lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, estão conseguindo entender o que está ocorrendo aqui? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Diz o seguinte, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro o quê? Variedade de línguas. Depois a gente vai pegar essa palavra, geneglossoi. Então, quando o cara recebe o dom de línguas, ele não recebe uma língua, ele recebe o quê? O dom de variedade de línguas. Então, por isso que eles ouviam cada um falar na sua língua. Por quê? Porque Pedro falou uma variedade de línguas. Não só Pedro. João, uma variedade de línguas. Tiago, uma variedade de línguas. Bartolomeu, ou Natanael, uma variedade de línguas. Matias, uma variedade de línguas. Maria, uma variedade de línguas. Ali foi sobre 120. Então, cada um falou uma variedade de línguas. Você pega um irmão que crê que tem um dom de línguas, ele fala uma variedade de línguas? Não fala. Não fala. A palavra glossa aqui, um outro ponto, não, porque em Atos houve xenoglossa, a Bíblia chama de xenoglossa, eles falam, a Bíblia chama de xenoglossa, e o outro é glossolalia. Gente, não existe a expressão em lugar nenhum na Bíblia xenoglossa, não existe. E não faz nem sentido, xeno, nações, glossa, falar nações. Né? E glossolalia seria línguas falar. Na verdade, o texto grego está o inverso. Né? Não existe essa expressão, não existe. Tá? Agora, a palavra glossa ela vai aparecer ali, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 5. Depois a gente vai para Corinto. Ok? Eu falo isso com todo respeito. Não estou dizendo que quem é pentecostal não é salvo, não é cheio do Espírito Santo, porque eu acabei de dizer há pouco tempo que eles eram cheios do Espírito, muitos eram cheios do Espírito Santo, eram dedicados, homens e mulheres de oração, tudo isso.
Apocalipse capítulo 5, verso 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto, e com o teu sangue nos comprasse para Deus de toda a tribo e língua, mesma palavra. O que você entende? Língua, idioma. Então, o que nós temos aqui? O livro de Atos, necessariamente, foi idioma. Ah, mas em Atos 10, Cornélio falou em línguas. Por que ele falou em línguas? Ora, imagina só. Você é um judeu, você não acredita que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre um gentil sem que ele virasse judeu. Aí, você prega para ele, vê o Espírito Santo e esse gentil está falando hebraico e aramaico perfeitamente. Isso é o quê? Isso é milagre. Porque ouvimos ele falar das grandezas de Deus. Logo, eles entenderam. Aí o que acontece? Aí tem para o texto de Corinto. Porque em Corinto, as pessoas precisavam de intérprete. Então o que alguns vão falar? Não, mas em Corinto é diferente. Por quê? Porque ali precisava de intérprete, porque nem todo mundo entendia. Ora, em Atos capítulo 2, nem todo mundo entendeu. Ali no versículo 13 diz o seguinte: e outros zombando diziam: estão cheios de moço, estão cheios de vinho doce. Alguns falam vinho doce é o suco logo exprimido, que não tem álcool, estão zombando. Vocês se embriagaram com suco, com tangue. Outros falam que é um vinho bem mais inebriante. Vários comentários discordam, mas de fato eles estão zombando. Aí Pedro falou: olha, não é nem 9 da manhã, a gente não está bêbado. Mas por que eles estão zombando? Porque eles eram de Jerusalém e não falavam aquelas línguas. Aí vê um monte de caipira falar essas línguas. Imagina só, você está lá, de novo num rancho de pescador, aí tem pescador falando em japonês, você entende japonês, o cara está falando japonês, como? Aí outro pescador ali não entende japonês. Tá nada, tá louco, tá tolo, tá bêbado, não ia ser assim? Então nem todo mundo em Atos entendeu. Quem não entendeu? Aqueles que não falavam aquelas línguas. Não entenderam. Agora, lá em Corinto, capítulo 14, dá tempo? Dá, né? Que o meu relógio de ponteiro tem que parar e calcular as horas. Eu não sou muito bom no relógio de ponteiro. Né? Eu tenho que parar, 1, 2, 3. Né? Ali em 1 Coríntios 14, o texto mais usado é o verso 2. Diz o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida, a expressão desconhecida, ela está em itálico na CEF, porque ela não faz parte do texto grego, é só para indicar que é uma língua desconhecida a quem fala, né, não é a língua natural dele, e possivelmente a quem não entende, então é uma língua desconhecida. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. Ah, mas a língua que eu falo é essa daqui. Pô, a gente tem que entender uma coisa. 1 Coríntios 12 está antes de 14, correto? Então, para a gente entender o 14, tem que ler o 12. É muito simples. Né? Em Atos, não há dúvida alguma, até mesmo a maioria dos pentecostais hoje admitem que em Atos são idiomas. Hernando de Alonso, por exemplo, vai achar que em 1 Coríntios 14 são línguas estáticas, ou línguas angelicais. Ele acha isso, o Nicodemo já acha que não. Né? Mas no início do movimento pentecostal, quando ocorreu os fenômenos, antes da Azusa, lá em Topeka, na escola do Charles Fox Parham, eles achavam que estavam falando em idiomas. Eu tenho, salvo em algum lugar que eu não lembro, a Agnes Oxman, não sei falar o nome dela, a primeira pessoa a falar em línguas da era moderna, nos Estados Unidos, ela escrevendo um monte de borrão achando que era chinês. Isso é documentado. Eles enviaram missionários para a China e o Japão e fizeram propaganda. Precisamos mais de curso de línguas, porque Deus agora restaurou o dom apostólico. Foram para lá, para o Japão e para a China, e deu ruim. Porque chegaram lá e começaram a falar uma coisa que não era. Aí voltaram e reorganizaram a teologia. Não, isso é língua de anjo. Tanto é que no movimento galês, um pouquinho antes do século XIX, final do século XIX, né, esqueci o nome dele, tem até o livro ali, muito bom, Avivamento de Gales,
houve avivamento, quebrantamentos, bares fechando, pessoas se entregando ao Senhor, 100 mil pessoas, alguma coisa, né? 100 mil pessoas se entregando ao Senhor. Quando começou esse movimento de línguas, nesse movimento, o próprio iniciador do movimento, ele rejeitou. Não, peraí. Aí ele se afasta e não concorda. Ok? Então, o início do movimento pentecostal acreditava-se que eram idiomas. Depois se reorganiza a teologia. O que também é comum. O início do movimento batista ali, com John Smith, a gente até hoje está debatendo se ele se batizou por imersão, por aspersão, se ele se auto-batizou ou se ele foi batizado. Até hoje a gente está debatendo e não sabe. Né? Porque era complicado. Né? Mas o fato é esse. Agora, ali em 1 Coríntios 12, verso 10. E outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Alguns falam o seguinte, não, variedade de língua é o seguinte, porque uma hora é uma língua estranha de guerra, outra hora é uma língua estranha de adoração, outra hora é uma língua... Isso só muda a entonação de como ele está falando. Não muda nada além da entonação. Ok? E a palavra interpretação é hermeneia, que é a palavra para tradução. E traduzido quer dizer? Hermeneia é tradução. Ok? Agora, a palavra variedade de línguas, a palavra variedade, gene, ela aparece, se não me engano, eu tenho aqui anotado, mas a minha letra é ruim, eu teria que contar, mas eu acho que 21 vezes no Novo Testamento. Em nenhuma vez a palavra gene, ela aparece como algo sobrenatural, ou algo fora da terra. Claro, o dom de língua é sobrenatural no sentido que Deus capacita você a falar uma língua que você não entende. Isso é sobrenatural. Né? Não é wizard, não é você vai no CCAA, não é isso. Ok? Ora, ela significa descendência, raça e por aí vai. Mas tem um texto ali em Marcos 7, 26. Vamos abrir onde aparece essa palavra. Variedade, ou gene. Marcos 7, 26. Marcos 7, 26. E esta mulher era grega, sírio-fenícia de nação. A palavra nação, gene, de variedade. Qual é a variedade dela? Era sírio-fenícia. Qual é a nação dela? Sírio-fenícia. A mesma palavra. A mesma palavra. A descendência, a mesma palavra. A mesma palavra. Então, o que nós temos aqui? Gene é utilizada. E eu tenho... depois, se você quiser, vai lá no meu Instagram, que lá tem nos stories salvos. Eu salvei, fiz muito tempo esse estudo. Eu peguei todo... será que a pastor cai do céu, né? As coisas... Cada referência grega eu fui vendo. A palavra não significa nada além de um tipo. Pode ser como tipos de língua. Ok, mas seriam vários. Se só tem língua celestial e língua terrena, são 2 tipos. Tipos, variedades. Não foi exatamente o que ocorreu lá? Como é que você faz uma boa interpretação bíblica? Você pega as referências bíblicas, né? O único autor que é o Espírito Santo. Em Atos é língua. Idioma. Não tem. Aí você pega antes de 1 Coríntios 14, você tem aqui um dom de variedade de línguas. Verso 30 do 1 Coríntios 12. Todos têm o mesmo... têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. O que você lendo isso aqui? Você nunca escutou uma igreja pentecostal, nunca escutou ninguém, você não chegou ao capítulo 14 ainda. Você leu Atos, está aqui no 12. Como é que você interpreta de maneira natural o dom de línguas? Você nunca teve contato com o movimento atual. Como é que você vai interpretar? Com o idioma. É que a nossa leitura já está viciada com o que ouvimos. Aí você pega 1 Coríntios 14 já com uma leitura viciada, sem a exegese correta anterior. Dito isso, está claro que até aqui é dom de idioma, falar em outros idiomas. Agora imagina, está lá, banana, 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 melancia, faz algum sentido depois, virar melancia? Então, se até aqui tudo indica que são idiomas, não pode ser do nada em 1 Coríntios 14, ser outra coisa. Mas ali fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos... Então, ainda que eu falasse, não quer dizer que fala.
Ainda que eu fosse tão bom quanto o Cristiano Ronaldo. Estou dizendo que eu sou tão bom quanto o Cristiano Ronaldo? Ainda que eu tivesse a habilidade de Schumacher, embora eu acho que eu teria, se tivesse dado oportunidade para mim, né, no kart desde cedo, eu ia concorrer com ele como o maior piloto de todos os tempos. O Hamilton e o Senna ficariam abaixo da gente, obviamente. Né? Não quer dizer que eu tenha. E aqui é uma hipérbole, obviamente. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a mesma linguagem dos anjos. Se eu não tivesse amor, seria como metal. Quando o anjo vem falar com Maria, como é que o anjo fala? Fala a língua de Maria. Isso aqui é uma hipérbole. Se eu tivesse todo o conhecimento, conhecesse todos os mistérios, gente. Ele estava falando o seguinte, olha, eu podia ter o dom na capacidade máxima, se eu não tivesse amor não seria nada. Ele não está dizendo que tem uma doutrina que tem língua de anjo. Eu vi esses dias os pentecostais pegando lá, não, mas no documento tal, que é apócrifo, eles falam de língua de anjo, exatamente. É anterior até o Atos capítulo 2, então você está dizendo que antes de Atos 2 já havia isso, sem contar que línguas estáticas ocorrem em religiões de mistério. Acontecia em Corinto, línguas estáticas. Os mormons falam línguas estáticas. Os hindus falam línguas estáticas. É livre vocalização. Você pode treinar isso e fazer. Quer dizer, eu espero que não faça, mas você pode fazer. Qual é o grande milagre diferente que surpreendeu todo mundo? Eles estão falando em idiomas que nós sabemos que eles não falam. Agora você imagina, você recebeu o dom de falar em outros idiomas. Aí você vai para a tua igreja local. Você quer se exibir? 1 Coríntios 14. Agora eu quero me exibir. Eu vou lá e eu recebi o dom de falar em alemão, eu vou aqui na igreja, está todo mundo cantando, orando, e eu estou lá, Heinas. Aí Paulo vai, opa, calma, não faça isso. Aí ele vai falar, ó, seguir o amor, você quer se exibir, você não está amando. Verso 1 do capítulo 14. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque a profecia, o enunciado claro do que Deus quer, ele edifica os outros quando você está Heinan. Imagina se eu venho aqui e começo a ler o texto da Bíblia em grego para você. Vou te edificar alguma coisa? Não, eu estou me mostrando. Agora, por que eu quero que você profetize, fale a palavra de Deus? Né? É mais do que falar em línguas. Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, o Espírito fala de mistério. Ora, o que ele está dizendo? Quando você fala em uma língua desconhecida da tua igreja, você não está falando para os homens, e o objetivo é que você edifique os homens. Você está falando para quem? Para Deus, em espírito, no seu espírito, você fala mistério, mas mistério para quem? Para os homens. Quando fala ninguém entende, é uma linguagem hiperbólica, ninguém na tua igreja está entendendo, se não houver o dom de interpretação. Agora, vamos abrir ali em Salmo 81:5. Estão entendendo até aqui? Então vamos pegar. É que quando você recebe o dom, você não esqueceu, né? Aí você poderia se exibir depois. Entendeu? Você recebeu o dom de línguas, alemão. Você às vezes não tem nenhum dom de interpretação. Você começou a louvar ou falar para Deus em alemão. Você tem um dom de interpretação, mas você está na memória o que você falou. Aí você vai para a tua igreja e começa a repetir tudo. Aí Paulo fala, você está falando para o ar. Você entendeu? Não é o momento, a menos que você ore para que você interprete o que está dizendo, ou outra pessoa da igreja, da comunidade local tenha. Agora, se é uma língua estática, como é que eu sei que o outro está interpretando é uma tradução correta? É tudo muito subjetivo. Salmos 81. Olha que interessante. A expressão língua que não entende. Não tem nada de uma língua estática, celestial. Ordenou em José por testemunha quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. A língua egípcia era uma língua estranha para José. E ninguém o entende. Uma língua estranha para José. Salmo 114:1. É assim que se faz interpretação bíblica. Você não pega um trecho e isola do resto da Bíblia inteira. Salmo 114:1.
quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua, por acaso o povo do Egito falava em língua celestial? Não, era uma língua estranha. Oi? Estranha para o Jacó, estranha para mim, para a senhora também. É uma língua estranha. Então, quando fala, você está na igreja falando língua estranha, mas estranha é a igreja. Não faz sentido. A gente vai ter agora curso de Libras para os surdos. Para ele, a minha linguagem é o quê? Estranha. Ele precisa que se interprete. Ele precisa de um intérprete para que ele entenda. Porque ele não é edificado. Eu posso até orar bem, pregar bem, mas ele não pode dizer amém. Continuamos então. O que fala em línguas não fala homem, só Deus. Por quê? Quem está entendendo? Quem é que entende todas as línguas? É Deus. Agora, mais o que profetiza, verso 3. Mais o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A gente já viu profecia várias vezes, tem lá no YouTube, questão do ano profecia. Agora, o que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. O pessoal viu, ele está sendo irônico. Aqui é reunião da igreja, se você falar uma língua desconhecida da igreja, e você orar, e você cantar o Senhor, você é edificado no seu coração. Mas olha que interessante o capítulo 12 de Corinto, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil a quem? A todos. Então, aqui Paulo está fazendo uma crítica irônica. Você está edificando só a si mesmo. Igual alguém fala uma coisa, você fala, isso é bom para ti. Você não está dizendo que ele tem que continuar fazendo isso, não. Você está só pensando em você. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Paulo fala, eu não sou contra que vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba o quê? Edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, em idiomas, que vos aproveitaria se eu não falasse por meio de revelação da ciência ou profecia da doutrina? Isto é, se vocês entendessem. De sorte, se as coisas inanimadas, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara? Isto é, você pode estar tocando, mas tem que ter algum sentido o que você está dizendo. Tem que conhecer. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronuncieis palavras bem inteligíveis a quem? A quem está do teu lado, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ele vai mostrar aqui no verso 10 que são línguas humanas aqui, no verso 10. Há, por exemplo, tantas o quê? Espécie de vozes no mundo. A mesma palavra, gene, 1 Coríntios 12, 10, a mesma palavra. Há tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Isto é, eu sei que todas as vozes, as línguas que vocês falam, têm sentido. Há muitas no mundo. Mas se eu ignorar, ela tem sentido para mim? Não tem. Assim também vós que desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Aí ele fala, por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Traduzir. Porque é uma coisa, você pode até entender o idioma, mas às vezes você não tem a capacidade de traduzir. Eu consigo entender bem espanhol melhor do que falar, por exemplo. Você pode às vezes entender um idioma, sei lá, recebeu o dom, ou você sabe, mas você não tem a capacidade de verbalizar o que você está falando, pode acontecer. Porque se orar a língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Eu estou sendo edificado, mas aqui é interessante, mas o meu entendimento fica sem fruto. Agora, esse aqui que é o debate. Então quer dizer que ele ora e não entende? Será? Olha o verso 16 e 17. De outra maneira, se tu bem dizer com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Ou iletrado. Tá? Indouto aqui é idiota, o termo grego é idiota. O iletrado. O amém. Sobre a atuação de graças, visto que não sabe o que dizes. Quem não sabe o que diz? O cara ou o indouto? O indouto? Não é tu.
Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Então, quando fala aqui, o meu entendimento fica sem fruto, não é que eu não entendo o que eu digo. O meu entendimento fica sem fruto para os ouvintes. Fica sem gerar fruto para o outro. Não é que eu falo e não entendo e estou num transe. Porque ele fala, o outro não entende. Quem não entende é o outro. Então, o que ele fala? Quando você fala uma língua desconhecida na igreja, uma língua estranha na igreja, e a pessoa está lá e não entende, o seu entendimento do que você está falando fica sem gerar fruto. Eu estou usando o meu entendimento, estou gerando fruto em vocês. Agora, se eu falo uma língua que você não entende, o meu entendimento não gera fruto em vocês. Aqui não diz que você fica sem entender o que diz. Isso é uma leitura viciada. Porque o contexto fala que quem não entende é o outro. Aí Paulo fala, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo falava realmente. Paulo era um grande teólogo. Falava aramaico, hebraico, latim, grego e tantas outras línguas que possivelmente ele falava. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Isto é, palavras inteligíveis, para que possa também instruir outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Porque os outros não vão entender. Porque o dom de línguas é algo que não provém de você, provém de Deus. Então, Paulo fala, na igreja, né, irmãos, ele fala, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aqui, outra evidência que aqui são idiomas. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, por heterogrossais, a mesma palavra que aparece em Atos capítulo 2:4, e por outros lábios falarei este povo. Ainda assim, não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui, no verso 21, é uma referência a Isaías 28, 11 e 12. Vamos abrir. A gente já está encerrando. Estão entendendo até aqui? O texto coríntico fica mais claro do que um monte de gente falando uma coisa que ninguém sabe e veio não sei de onde. Sim. Né? Sim. Sim. A citação de outra língua é importante se você quiser. Essa palavra aparece tantas vezes, significa aquilo. Isso é importante. Agora, você pegar e começar a falar e falar, né? Sim, sim. Não, sim, quando é uma língua, você tem objetivamente como você saber se está certo ou não. Já houve casos de alguém falar em línguas, línguas, né, essas línguas estáticas, aí o outro interpreta, aí o outro fala, não, mas não foi isso que eu disse. Como é que? Não tem como. Você não tem como saber. Ali, o 28, 11, 12. 28, Isaías 28, 11 e 12. Aqui é o cerco de Jerusalém. A evidência que viria juízo é que eles ouviriam línguas estranhas. Né? Diz o seguinte: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, a qual disse, este é descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então o que fala aqui? Quando tivesse o cerco sobre eles, o castigo de Efraim e Judá, eles ouviriam os estrangeiros cercando e falando uma língua que eles não entendem. Por isso que Paulo fala, a língua é um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, verso 22. Ora, ele está usando uma referência de língua idiomática, língua. O sinal, lábios gaguejantes, de sorte que as línguas não são um sinal não para os fiéis. O que fala? Se você falou em línguas, então você pode ser pastor. Tem muita igreja que fala isso. Mas não é sinal para os fiéis. É para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A gente inverteu. Vem na minha igreja, você que não é crente, que eu vou revelar para você. A gente inverteu as coisas. Por que a língua é um sinal para os infiéis? Você está aqui. Você tem uma descendência tal. Você sabe que aqui ninguém fala a sua língua. E milagrosamente Deus te dá uma mensagem na tua língua. Não. Para você. É uma evidência clara que Deus está falando com você. E há uma coisa diferente acontecendo ali. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se toda a igreja se congregar num lugar
e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Porque se você fala em línguas, e entrar um crente, está todo mundo falando em línguas na igreja, outros idiomas, o crente fala, não estão loucos, só estão usando o dom de maneira errada. Ok? O cara é crente. Agora, se entrar um indouto, ou incrédulo, vamos falar o quê? O cara não entende e o cara não crê. O que vai falar? É maluco. Mas se entrar um incrédulo que entende, caramba, estão falando no meu idioma, ou estão falando nesse idioma que eu entendo. A palavra indouto aqui, a King James traduz tipo iletrado. Iletrado. Então, se todo mundo começar a falar línguas, vão falar que estão malucos, né? Mas se todos profetizarem, todos quem? Os profetas, ok? E algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, se você profetizar, falar a palavra de Deus, Deus tem uma mensagem de edificação, consolação para a igreja, aquela pessoa vai entrar e vai se convencer, e o coração dele vai saber do seu pecado, vai ser convencido, vai se converter. Resumindo, não acredito que exista base exegética, teológica, para acreditar que o dom de línguas são dons, uma língua ininteligível que ninguém pode entender. E eu termino com isso. Atos capítulo 2, voltando lá para Atos, é uma reversão de Babel. O que ocorre em Babel? Confusão de línguas. O que ocorre em Atos 2? Deus está criando um único povo de todas as nações. E a evidência disso é que todos se entendem, porque eu estou dando o dom de línguas. Eu estou demonstrando que eu estou revertendo os efeitos da queda. E eu faço isso um grande milagre. Quando Babel, as pessoas não começam mais a se entender, porque criou-se novas línguas, aí é muito complicado para as pessoas que não creem na literalidade de Gênesis, porque tudo está fundamentado em Gênesis, né? Em Babel sem uma confusão de línguas, agora o que nós temos aqui? A reversão disso. Não faria sentido essa reversão se fosse línguas que ninguém entende. Faria o menor sentido, não há reversão alguma. E eu fecho com a seguinte informação. Muitos vão usar o seguinte, não, mas muitos pais da igreja falam que houveram uso de línguas nas reuniões da igreja. Sim, mas em nenhum momento eles falaram que eram línguas ininteligíveis. Eles falam, Agostinho fala novas línguas, línguas entre todos os povos, línguas. É uma leitura viciada dos pais. Eu não estou advogando que o dom de línguas cessou. Deus pode fazê-lo para a edificação da igreja. Dizendo o seguinte, o que nós observamos no moderno movimento pentecostal não me parece ser o dom do Novo Testamento. Não me parece ser. E, de novo, isso não é motivo para separação e briga. É uma interpretação de como o dom se dá. Cristo é mais importante, né? A fé cristã é muito maior do que essa interpretação, mas eu entendo que línguas do Novo Testamento são sempre idiomas. Alguma dúvida? Não? Ok? Se você quiser falar em línguas, você acha, não tem problema. Como é que eu me comportaria se chegasse uma pessoa, né, um irmão, vocês, se levantasse aqui e começasse a falar em línguas, ou línguas estáticas? Eu daria algum tempo para verificar se há uma tradução, uma interpretação. Se não houvesse, eu pedi educadamente que você calasse a sua boca, porque é o que Paulo diz. E se você ou alguém desse interpretação ou tradução disso, a gente faria o que Paulo diz, iria julgar você e aquilo que você disse. Então, eu não quero assustar ninguém. Você pode falar em línguas livremente. Paulo fala, não proibais de falar em línguas, pode ser de maneira ordeira. Mas se você se levantar e falar em línguas, você vai ter um tempo para interpretar ou um tempo para alguém interpretar. E ao fazer isso, eu vou julgar, para verificar se é bíblico. E se não for, aí a gente conversa no gabinete, sem pressão. Você está liberado para fazer. Pode fazer à vontade. Ok? Não tem problema. Dito isso, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.